Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso panorama bíblico. Estamos estudando as divisões do Antigo Testamento. A primeira divisão do Antigo Testamento é os livros de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. A segunda divisão é os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. A terceira divisão são os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A quarta e última divisão se divide em duas partes. São os livros proféticos. Divide-se em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A diferença entre os profetas maiores e menores é o tamanho de tempo dos quais eles profetizaram. Esta última divisão do Antigo Testamento, os profetas, é necessário compreender que havia profetas pré-exílicos, profeta durante o exílio e profeta depois do exílio. Os profetas pré-exílicos ou antes do exílio, é interessante destacar alguns nomes. Obadias escreveu para Edom, Amós, Oséias e Joel escreveram para o Reino do Norte. Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia e Jeremias escreveram para Judá. Jonas, levantado para profetizar arrependimento ao povo de Nínive. Esses citados foram os profetas pré-exílicos. Os profetas durante o exílio, os profetas exílicos escreveram para encorajar o povo de Deus a esperar pela restauração deles. E nós destacamos dois nesse período: Ezequiel e Daniel escreveram na Babilônia para fortalecer a fé dos judeus. E os profetas depois do exílio, os profetas pós-exílicos, escreveram para confirmar a aliança de Deus com seu povo. Ageu, Zacarias, Malaquias escreveram para o povo de Judá, que havia retornado do cativeiro e precisava reconstruir tudo. Algumas informações básicas a respeito do conteúdo do livro de Jeremias, da ênfase do livro e do propósito do livro. O conteúdo: oráculos de juízo contra Judá e as nações, junto com oráculos de esperança futura, misturado na narrativa sobre o papel de Jeremias nos dias finais de Judá. E é tão interessante isso, porque tem oráculos de juízo e oráculos de esperança, e um pouco da vida de Jeremias. Então, Jeremias, esse é o conteúdo do livro, né? É uma palavra de juízo, mas ao mesmo tempo uma palavra de esperança. A ênfase
A infidelidade de Judá a Deus resultará com certeza na sua destruição, em conformidade com as promessas de Deuteronômio. Deus tem um futuro radiante para o seu povo, um tempo de restauração, um tempo de uma nova aliança, com o coração do Senhor por o seu povo, revela por meio do coração de Jeremias. E o propósito, o livro de Jeremias registra as profecias finais sobre Judá, advertindo-lhe sobre a destruição que se aproxima. A nação não se arrependeu. Jeremias clama à nação para que se volte a Deus. Ao mesmo tempo, Jeremias reconhece a inevitabilidade da destruição de Judá devido à idolatria e à imoralidade. Então só resta a essa nação destruição, porque desviou-se dos princípios de Deus, da verdade de Deus e do projeto de Deus para a sua vida como nação. Vamos para o esboço do livro de Jeremias, Jeremias 1, o chamado de Jeremias, e é muito bonito, né? Jeremias do 2, capítulo 2 ao capítulo 25, você vai ver profecias de juízo contra Jerusalém e duras, né? E do capítulo 26 ao 36, narrativas de esperança para o futuro. Isso alivia a tensão do povo. Jeremias do 37 ao 45, narrativas da queda de Jerusalém. Jeremias 46 ao 51, mensagens contra as nações estrangeiras. E Jeremias 52, apêndice histórico, Jerusalém derrotada. Jeremias, em uma sentença, o profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois de uma disciplina. Quem foi Jeremias? Sua vida. Ele foi um dos profetas que deu mais informações sobre si. Filho de sacerdote Euquias, o seu pai foi morto em obediência aos princípios de Deus. Jeremias foi proibido de se casar a fim de ilustrar o castigo que viria sobre a nação. E você pode ver isso em Jeremias 16, do verso 1 ao 4. Naquela época, em Judá, ter uma família era uma das maiores bênçãos na vida de um homem. Salmo 128. Provavelmente ele tenha morrido exilado. Até hoje, ter uma família é uma das maiores bênçãos da vida. Quem foi Jeremias? A sua origem é em Ananote. O nome dele significa o Senhor estabelece. A sua família era uma família sacerdotal e o seu chamado aconteceu ainda jovem. O seu ministério durou mais de 4 décadas. Um ministério grande, mas um ministério ao mesmo tempo dolorido, difícil. No capítulo 1, na chamada do seu ministério, Deus disse que ele ia chamar para arrancar e derribar. E essas coisas são coisas difíceis. E Deus dotou Jeremias com esse chamado. Quem foi Jeremias? Seu ministério. Sua pregação, sua oração, sua escrita e seu aconselhamento. Sua oração, sua pregação, sua mensagem era direta, dura, ilustrada por metáforas vividas no cotidiano do povo, a exemplo do vaso do oleiro, Jeremias 18. Oração, sua oração. Orou pelo povo até o ponto de ouvir o Senhor, que não deveria mais fazê-lo. E você vai ver isso em alguns textos.
Jeremias 7:16, Jeremias 11:14 e Jeremias 14:11. Escreveu mensagens, uma carta e um livro de lamentações, aconselhamento. Aconselhou tanto seu amigo Baruque, Jeremias 45, como o rei Zedequias, Jeremias 21:3. O livro de Jeremias é o maior livro profético em números de palavras. É o maior livro profético. Jeremias tem a leitura fácil e com aplicações devocionais claras, já que o material ilustrativo apresentado identifica aspectos da vida real. Jesus cita mais Jeremias do que qualquer outro profeta. Uma outra coisa a destacar era a forma como Deus também ensinava através de ilustração a Jeremias a respeito da profecia da qual ele deveria citar. Ao ser chamado por Deus, Jeremias apresenta sua pouca idade como desculpa. Deus responde que o fundamento do ministério a ser desenvolvido seria a soberania do Senhor e a capacitação que só Ele pode dar. E de fato, independente da nossa idade, é necessário compreendermos que temos um chamado e só Deus pode capacitar qualquer homem ou mulher para o desenvolvimento desse ministério de forma extraordinária. O livro de Jeremias, irmãos, é um livro sobre coragem. Jeremias foi um profeta corajoso. Não se intimidou, nem deixou de entregar a mensagem do Senhor, ainda que ela não agradasse ao seu povo. Sofreu por ser fiel. E não foi pouco. Sofreu muitas coisas e eu gostaria de citar algumas delas. Ele sofreu conspiração e você pode ver isso em Jeremias 11:18 e 19. Ele foi acusado de ser traidor. Jeremias 26:9. Ficou preso no átrio da guarda. Jeremias 37:21. Ficou preso, irmãos, em uma cisterna. Jeremias 38:6. Passou todo esse sofrimento em obediência ao Senhor e ao seu chamado. É interessante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: todos que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. E de fato, aconteceu isso na vida de Jeremias e na vida de outros homens e mulheres de Deus. Jeremias e o Novo Testamento. Jeremias e Jesus. Jesus comparado ao profeta Jeremias. E você pode ver isso em Mateus 16, do 13 a 14. Assemelha-se pela pregação contra a profanação do templo. Jeremias 7:11 e Mateus 21, do 12 ao 13. Uma outra característica é pelo lamento por Jerusalém, tanto Jeremias como Jesus lamenta pela cidade. Pela conspiração para tirar sua vida, quando Jeremias se comparou a um cordeiro a caminho do matadouro. Jeremias 11:19, isso se assemelha-se muito ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que deu a sua vida por nós. Mas diferente de Jesus, Jeremias não foi condenado. Jesus Cristo foi e ele deveria morrer para que nele pudéssemos ter vida e vida em abundância. Também nós podemos ver referências diretas no Novo Testamento. Há referências a Jeremias em diversa parte
do Novo Testamento. Algumas delas são a destruição da Babilônia, Jeremias 50 a 32, e em Apocalipse 18, 9. Coração incircunciso de Israel, Jeremias 9, 26 e Atos 7, 51. Obra do oleiro, Jeremias 18 e Romanos 9, do 20 ao 24. A profecia de Jeremias acerca da nova aliança, Jeremias 31, do 31 a 34, é citada em Hebreus 8, do 8 ao 12, com a aplicação direta ou a aliança estabelecida com Cristo, ou tendo uma aplicabilidade direta na aliança com Cristo. De fato, Jeremias é muito citado no Novo Testamento e eu quero que você possa analisar os prenúncios. Jeremias 23, do 5 ao 6, apresenta uma profecia da vinda do Messias, Jesus Cristo. Como todos os profetas apontaram a Cristo, Jeremias também aponta a Cristo. O profeta descreve como um ramo da casa de Davi, o rei que iria reinar com sabedoria e justiça. É Cristo quem vai finalmente ser reconhecido por Israel como seu Messias verdadeiro, à medida que ele oferece salvação aos seus escolhidos. E isso é fantástico, porque anos e anos depois, não só Jeremias, antes do acontecimento, profetizaram a respeito do Messias, falaram a respeito da vinda de alguém que iria restaurar a paz e a paz de Israel. Mas esse livro tem uma aplicação profunda nessa visão panorâmica, rápida. Tem uma aplicação profunda à nossa vida, ao nosso coração. O profeta Jeremias tinha uma mensagem muito difícil de entregar, mas ele entregou. Jeremias amava Judá, mas ele amava a Deus muito mais. Por mais doloroso que tenha sido para Jeremias transmitir uma mensagem consistente de julgamento ao seu povo, ao seu próprio povo, Jeremias foi obediente ao que Deus lhe disse para fazer e dizer. Jeremias esperou, orou pela misericórdia de Deus sobre Judá, mas também confiou que Deus era bom, justo e íntegro. Nós também devemos obedecer a Deus, mesmo quando for difícil reconhecer a vontade de Deus como mais importante do que nossos próprios desejos, e confiar que Deus, em sua infinita sabedoria e plano perfeito, vai causar o melhor para os seus filhos. Romanos 8, 28. Precisamos continuar como Jeremias fez, pregar a mensagem de Deus e entender que em qualquer momento, mesmo em período de juízo ou de pandemia do qual nós vivemos, Deus continua sendo bom, justo e íntegro. E devemos obedecer a esse Deus, reconhecer a vontade de Deus como a mais importante do que o nosso próprio desejo. Precisamos confiar na sabedoria divina e nos projetos de Deus continuamente. Eu quero concluir esse livro dizendo que o profeta Jeremias realmente se envolveu na transmissão da mensagem ao povo e chorou por ele. E eu quero fazer algumas perguntas. E nós? Quantos choramos pelo nosso país?
quanto pregamos as verdades absolutas da palavra de Deus. A pregação de Jeremias foi profunda, foi profunda e fundamentada no poder de Deus e da sua palavra. Se quisermos pregar a vontade de Deus de maneira apaixonada à nossa nação, precisamos seguir o exemplo de Jeremias. Precisamos chorar pela nossa nação. Precisamos pregar verdades absolutas, mesmo que essas causem danos e temor em algumas pessoas. Precisamos, em nome de Jesus, amar e trazer uma mensagem apaixonada para todos os que necessitam de Cristo. Você precisa se levantar como homem e mulher de Deus, que ama Deus e os projetos de Deus, e de forma sincera ministrar a palavra de Deus na vida de todos aqueles que necessitam. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Eu quero agradecer a sua disposição de ouvir mais um dos nossos estudos. E a minha oração é que a graça de Deus venha cada vez mais superabundar na sua vida, te dando coragem para fazer e falar tudo aquilo que Deus deseja que você faça e fale. E viva em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós iremos voltar semana que vem com mais um panorama bíblico. E certamente Deus irá abençoá-lo cada vez mais. Se nos quiser fazer uma visita, nós somos da Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho e será uma alegria tê-lo conosco, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus te abençoe e que o Senhor possa renovar as suas vidas e te dar sempre a paz.